Hoje eu estava me sentindo nostálgico, então eu decidi fazer 100% de Bounce Tales. Você sabe, aquele jogo da bolinha vermelha de Nokia. Eu me pergunto como era esse jogo e como ele terminava, então para isso eu decidi que finalmente iria completar o jogo. Para isso, precisaremos completar 12 capítulos, coletar 450 ovos e fazer 3 fases bônus. Aqui a gente começa com um livro e temos opções para continuar, novo jogo, melhor pontuação e instrução. Nós temos também 12 capítulos e eu vou mostrar cada um para vocês, aliás. Aqui começa a história do jogo e aqui diz que em uma manhã de neblina na Skybaneland ou alguma coisa assim, não parece certo. Todas as cores dessa terra parecem ter desaparecido. Aqui começa o jogo e eu já vou avisar, o jogo é na vertical, então vai ser meio esquisito assim mesmo. E tem essa bolha de gravação paia aqui na tela, mas já já ela vai sumir, não se preocupem. Logo de cara eu já vi que controlar essa bola ia ser um grande desafio, porque ela desliza muito. E eu não sei explicar, mas ela anda mais do que deveria e pra frear ela é horrível. Além dos controles serem muito desconfortáveis. Mas enfim. Como de costume, nosso objetivo é coletar esses ovos que, na verdade, são feijões, mas eu prefiro chamar de ovos porque de feijão isso aqui não tem nada. Pulando sobre esse broto não tem nada de desafiador nessa fase, e até porque é o primeiro capítulo. Basicamente, a gente só precisa ativar essa alavanca e derrotar esses monstros de óculos hipnótico para destruir essa máquina esquisita que aparenta ser o que está destruindo essas terras do Bounce Tales. Se você prestou atenção, nota que eu concluí a fase sem querer e não peguei o ovo que fica depois da abóbora, que é onde a gente deve ir para concluir a fase, ou seja, eu vou ter que fazer tudo de novo. Feito tudo de novo, nós conseguimos 30 ovos pra gente. E aí eu parto pro capítulo 2, onde as coisas começam a ficar mais sacanas. Tem essa poça aqui, mas não é nada demais. Só que percebe que lá atrás tem uns ovos escondidos, e isso que é o problema desse jogo. Os ovos ficam muito bem escondidos, e eu acabei morrendo por burrice mesmo. Aqui eu tive que derrubar uma tábua de madeira para passar sob uns espinhos e explodir a máquina, e acabei morrendo de novo. Dá pra ver que eu tô com bastante dificuldade de controlar essa coisa. O diferencial dessa fase é essa turbulência bizarra que a gente tem que tomar muito cuidado pra não perder nenhum ovo no caminho, que nem eu acabei de fazer. Mas eu sei que pra lá eles não estão. Agora eu vou ter que voltar. Eu não faço ideia de onde procurar esses ovos. Tá, esquece, eu acabei de achar aqui. Mano, eu sabia que tava aqui. Agora tá faltando um, não sei se... mais pra cá, acho que não. Tá faltando um agora, eu não... Tem um salto arriscado e mais uma daquelas máquinas hipnóticas, só que dessa vez apareceu uma criatura bizarra em forma de caixa que foi embora. Antes de concluir a fase, eu me jogo porque eu não peguei os ovos suficientes e achei que estariam escondidos no Void. Aliás, a parte boa desse jogo é que você não é punido por morrer, mas tem umas fases que você é punido por deixar os ovos pra trás e tem que fazer tudo de novo. Eu procurei e foi aí que eu descobri nas paredes tem ovos escondidos. E mal sabia eu que seria uma frequência absurda que esses ovos estão escondidos. Mas uma fase concluída, 30 ovos pra conta. E a gente desbloqueou o nosso primeiro capítulo bônus. Mas a gente só vai jogar ele depois de fazer o terceiro e o quarto capítulo. A gente já começa o terceiro capítulo com uma rampa e eu falhando miseravelmente um pulo fácil. Nesse nível tem uns buracos chatos, mas eles pelo menos avisam com essas placas de perigo. E eu caí. E pra minha felicidade tem umas 4 plataformas que se mexem. E isso pra mim era um desafio maior do que parece, porque eu ainda não peguei o jeito de controlar esse treco. Então foi muito humilhante passar por aqui. A gente destrói a máquina hipnótica e faltou 5 ovos. Como eu reiniciei a partida, essa parte eu esqueci de gravar, mas os ovos restantes estavam nessa parede, aqui atrás das plataformas. Mais 30 ovos e por enquanto a gente tem 90 ovos de 450. Ainda falta bastante, mas já estamos no capítulo 4. Aqui a gente tem algo bem diferente, porque encontramos um bounce versão de pedra. O dia quase acabou quando Bounce encontrou um velho amigo, era Bumpy Cracks, uma espécie de pedregulho coberto em musgo. Basicamente, para desbloquear esse personagem a gente precisa resgatar ele passando por uma fase aquática bem complicadinha até,
Eu fiquei um bom tempo nessa fase, reiniciando ela e procurando os ovos, mas esses espinhos são bem chatos de desviar. A gente desbloqueia um novo personagem de pedra e mais 30 ovos e vamos para o capítulo bônus. Aqui nesse capítulo seria tipo um pinball, bem divertido até, mas é bem difícil acertar os ovos. Mas eu confesso, a fase é bem divertida, só que eu demorei um pouquinho, porque precisava de muita precisão aqui. E mais 30 ovos pra conta. Vamos pro capítulo 5. Apertando o asterisco, eu alterno pro personagem de pedra, que é mais pesado e pula mais baixo que o Bounce. Ele serve para destruir essas paredes de pedra também, que vão aparecer mais futuramente. Tem uma fase aquática onde a gente sobe essa plataforma e tem um monstro hipnótico, e a gente encontra a máquina. Mas eu percebi que faltou uns ovos, e o pior é que não dava para voltar, ou seja, eu me lasquei e eu vou ter que iniciar tudo de novo. E cara, esse capítulo foi complicado, acho que o mais complicado de todos para achar os ovos, porque eu não achava os ovos secretos de jeito nenhum. Eu tentei muito entrar pelas paredes e nada, até que por acidente eu finalmente descobri onde estavam os ovos. Mas cara, eu fiquei muito tempo nessa fase. E eu já tava questionando se ainda valia a pena continuar. Mas finalmente, fase concluída, mais 30 ovos. Capítulo 6. Tem uma alavanca para ativar e esse lugar secreto com ovos escondidos onde a gente precisa usar o bounce de pedra para liberar. E a gente tem que derrotar de novo aquele monstro hipnótico para empurrar uma lança que vai liberar um novo caminho. Depois dessa queda livre, tem um monstro que é espião, ele te gira e te empurra para longe, nada muito difícil. A gente sobe uma plataforma e encontra a máquina hipnótica. E lá se vai mais uma fase onde eu fico um bom tempo. Os ovos estão nessa parede aqui e esse ponto eu já estava averiguando todas as paredes possíveis do jogo. E é isso. Capítulo 7. Cada vez mais perto do final. 210 ovos de 450 no momento. E aqui eu tive que fazer um certo malabarismo para pular no monstro hipnótico para poder pegar os ovos sem cair nos espinhos. Mas até que foi de boa. Quando eu não matava sem querer o monstro. Aqui tem um momento meio tenso. Tem uma barreira de espinhos que sobe e desce, mas tem uns buracos para se esconder. Aí depois tem essas tábuas que ficam girando e te levando para cima. Você tem que cair exatamente nos ovos para coletar e isso foi um saco. A gente encontra a máquina, destrói, mas a gente não ganha ainda porque faltou 3 ovos que eu fiquei tentando atravessar essa parede aqui do lado para pegar. E mesmo não conseguindo, eu fiquei tentando mais tempo do que eu deveria. Aliás, tem esse monstro furadeira broca, sei lá, que me empurra direto para uma barreira de espinho caso eu não fique esperto. Mais uma máquina destruída e 30 ovos extras. Nesse capítulo, a gente escuta uma voz meio baixa gritando, por favor, me ajude. E a gente já entende que é outro personagem desbloqueável. A gente ativa uma alavanca e começa a descer uma barreira de espinho. Dá pra desviar tranquilamente. Tem essas plataformas que se movem em direções de espinhos e eu morro em um deles, inclusive. Nessa fase a gente tem de novo aquela mecânica de tábuas que giram, só que aqui é mais perigoso, porque elas te lançam para baixo no chão repleto de espinhos. Ó. Não faz isso comigo, bro. Tem outro bounce. A gente libera a última versão do Bounce, que dessa vez é uma bola de praia. E já a gente vê como ela funciona. Pegamos mais 30 ovos e a gente desbloqueia a segunda fase bônus. E essa é mais fácil, é uns cogumelos que a gente tem que ficar pulando e saindo voando pra cima. É bem divertido e nos rende mais 30 ovos. Aliás, o poder desse Bounce é pular muito mais alto. Chegamos no antepenúltimo capítulo. Wicked Circus. E a vibe do jogo muda completamente. Fica nesse cenário meio trevoso e macabro. Aqui a gente tem uma nova mecânica de canhão, que nos dispara pra longe e o animal aqui fica se lançando no canhão, achando que vai desbloquear um local secreto. Aqui a gente vê que a bola de praia é boa em boiar, e a gente usa ela para passar dos espinhos. Depois tem essa parte infernal com espinhos que sobem e descem, e foi bem chato passar daqui. Depois só teve umas plataformas de madeira que desabam e outro monstro peão, ultra fácil de derrotar. Tem um mini puzzle para liberar o caminho, não tem nada além de uma sala cheia de espinho, mas logo depois revela um portal que nos leva para o próximo capítulo.
Agora esse portal vai ser onde a gente vai ter que ir para completar os níveis. 30 ovos a mais pra gente. Aqui tem mais uma plataforma de espinho que desce e um peão que te joga para uma parede de espinhos logo no início da fase. Aqui a gente tem que ser um pouco rápido, senão não pega o ovo que tá com o peão. Nesse capítulo a gente tem esse monstro que abre e fecha a boca. E aqui eu tinha que ser bem rápido, senão ele me pegava. Achei mais um dos monstros broca e esse capítulo tem bastante. E sem querer, quando eu usei o canhão porque não tinha derrotado o monstro, descobri um lugar secreto que me poupou bastante tempo. Mais um daqueles mini-bosses hipnóticos e flores que me fazem flutuar para cima. E aqui eu tive que alternar entre as 3 bolas para me equilibrar no ar. A de praia ela subia muito mais fácil, a de pedra descia com tudo e a vermelha era o meio. Mais um bicho broca e um túnel com mais ovos. Nessa fase eu percebi que tinham muito mais monstros que o normal, mas nada demais. Desci umas plataformas que se mexem e no fim tem outro canhão onde a gente tem que se lançar para vencer. Mais 30 ovos para nós e olha só, 360 de 450, faltam só mais 90. Penúltima fase. Aqui a gente tem que ficar ativando uma alavanca porque tinha uma parede que ficava fechando toda hora e eu precisava me lançar pelo canhão para pegar um ovo dali. Aqui o portal começa a fugir da gente e a gente tem que prosseguir até que um monstro caixa nos impede de passar pelo portal. Tem umas plataformas meio chatas e vários buracos, mas com muito cuidado, tipo bem cautelosamente, a gente passa numa boa, não é nada demais. No fim tem um canhão que nos lança para outro canhão que nos lança para o portal. Mais 30 ovos e finalmente chegamos ao último capítulo, gurizada. Aqui a mecânica é diferente. Enquanto tem uma barreira de espinhos que se aproxima cada vez mais, a gente tem que bater na caixa usando as plataformas do nível. E tem essa outra barreira na frente que não deixa a gente avançar demais. Aqui temos um problema, porque eu precisava pegar todos os ovos, e para isso eu não podia derrotar um monstro caixa, senão eu perdia todos os ovos, e eu precisava deles para a última fase bônus. Depois de tentar e errar diversas vezes, algo estranho aconteceu. O monstro desapareceu, e aí eu já fiquei muito assustado, porque eu precisava dele para vencer. E por ser um jogo antigo, eu fiquei com muito medo desse bug ferrar completamente tudo e não tiver sido consertado. Mas para minha felicidade, o monstro voltou logo depois e eu consegui vencer o último capítulo de Bounce Tales. Conseguimos mais 30 ovos e conseguimos 420 ovos. Desbloqueamos o último capítulo de verdade, que é o bônus 3, Fantastic Fair. Aqui é um minigame com vários canhões que nos lançam pra frente, onde temos que virar o bounce rocha para quebrar paredes. É bem legal, mas o primeiro bônus ainda é mais desafiador. No fim desse bônus tem uma corrente de ar que nos impede de chegar no fim, mas tentando muito nós finalmente conseguimos o último ovo necessário para fechar o jogo. Finalmente concluindo 450 ovos, 12 capítulos realizados e 3 fases bônus. Depois de zerar o jogo, nós ganhamos troféus de ouro em cada fase, e foi assim que eu fiz 100% de Bounce Tales. Foi nostálgico e até que divertido. Mas enfim, esse foi o vídeo. Considere deixar um like caso tenha gostado e se inscreva caso tenha curtido o conteúdo. Até a próxima!